Bem-vindos, caros estudantes, para a primeira aula do desenho técnico do curso de Edificações, noções básicas de desenho técnico. Bom, vamos iniciar com os instrumentos básicos do desenho. E o primeiro instrumento é o lápis ou lapiseira. E é importante que a gente comece a entender algumas questões técnicas, tanto de lápis como de grafite para lapiseiras. Por exemplo, você já reparou que existe um símbolo HB? E qual é o significado desse símbolo? Bom, esses símbolos estão relacionados com a dureza do grafite, quão duro é o grafite. Então, no caso da figura anterior, no caso HB, se a gente for ver aqui na tabela, ela indica um nível de dureza média. E esse grafite é muito usado para uso em geral. Quando eu tenho um grafite de dureza maior, ou seja, 9H, 8H até o 4H, eu tenho um grafite extremamente duro que é usado para precisão. Por quê? Porque ele não faz traços muito grossos, mas traços mais finos. Enquanto quando eu uso um grafite mais macio, como do tipo 2B até o 7B, eu vou ter o quê? Grafites macios que vão dar aqueles borrões, por exemplo, né? Então, dependendo do nível de dureza, eu tenho uma aplicação específica. E qual seria então para o desenho técnico, né? A recomendação básica é o seguinte: cada desenhista deve selecionar a dureza do grafite que vai se adequar à sua forma de desenhar. Ou seja, não tem uma dureza específica para desenho técnico. Tudo vai depender do quê? Da força da mão do desenhista. Ou seja, tem desenhistas que têm uma mão mais pesada, por exemplo, que é uma forma de dizer, né? Mas é uma pessoa que aplica muita força no grafite. Então, obviamente, para essa pessoa nós vamos sugerir o quê? O uso de um grafite mais grosso, para evitar o quê? Sujeira no desenho. Voltando para esse primeiro item da recomendação básica, olha, deve-se evitar traços repetitivos, pois pode prejudicar a limpeza do desenho. Ou seja, você fica passando um traço sobre o outro, vai gerar borrões, fora que fica o quê? Um traço não uniforme. Então, o que a gente diz? Faça um traço único, passe uma única vez. Uma boa escolha do tipo de borracha, que é outro instrumento básico de desenho, também vai afetar de forma significativa a questão da limpeza do desenho. E nós temos uma recomendação que ela seja aquela mais macia, e geralmente a gente usa aquela de plástico cor branca, conforme esse desenho aqui, por exemplo. E esse tipo de borracha é importante porque ela evita aqueles borrões. Sempre lembrando, limpeza é fundamental no desenho técnico. Outro instrumento básico é a régua paralela. E ela pode ser montada em uma prancheta fixa ou pode ser também parte de uma prancheta portátil, como essa figura. Como que funciona essa régua paralela? Ela funciona da seguinte forma: eu tenho uma régua aqui que é fixada por guias aqui feitos de cordões e ela permite o deslocamento nessa direção. Com isso, eu posso o quê? Traçar retas horizontais. Reparem que eu posso sempre traçar essas retas horizontais paralelas, que é o mais importante. E no desenho técnico, sempre nós temos retas paralelas e perpendiculares. Então, esse tipo de régua auxilia muito o desenho, ok? Daí o nome, né, de régua paralela. Obviamente, temos um outro instrumento, né, que é bem semelhante à régua paralela, que é a régua T. Essa régua T tem a vantagem que ela não precisa ser fixa numa prancheta. Eu posso usar em qualquer tipo de mesa ou similar. Basta que eu encaixe essa parte aqui da régua T no canto de uma mesa. Por exemplo, se a gente for observar aqui, se eu colocar essa parte T, essa parte vertical, encostando na mesa, essa outra parte da régua vai deslizar nessa direção. Com isso, eu consigo também traçar várias retas em paralelo, dando uma aplicação muito similar à da régua paralela fixa. Outro instrumento muito importante é o esquadro. E nós temos vários tamanhos de esquadro, mas apenas dois tipos, né? O de 45 graus e o de 30 graus, conforme a figura abaixo. Eu tenho esse de 45 e esse de 30. E um deles forma um triângulo escaleno e o outro um isósceles, né? Vocês lembram o conceito de triângulo escaleno e isósceles, né? Eu falo aqui para vocês tentarem descobrir, serem curiosos, né? Mas já vou adiantar. O escaleno é aquele triângulo que tem o quê? Todos os seus lados diferentes. Enquanto que o isósceles tem o quê? Dois lados iguais. Nesse caso, qual vocês acham que deve ser o escaleno, qual é o isósceles? Só uma pista. Ambos aqui têm 90 graus. Logo aqui tem 60, 30, 90. Para formar a soma de 180 graus dos ângulos internos de um triângulo. Aqui eu tenho 90, 45 e 45. Já dá para perceber, né? Qual que deve ser o triângulo isósceles que tem dois lados iguais, baseado nos ângulos de abertura. Bom, pessoal, você sabia que com um par de esquadros você pode também traçar linhas paralelas, né?
O que eu tenho que fazer? Ó? Veja esse exemplo aqui. Eu coloco esse primeiro esquadro, né, alinhado com esse segundo esquadro, e traço uma reta aqui em azul, desculpa, em vermelho. E depois eu posso deslizar esse primeiro esquadro ao longo do segundo, desde que eu mantenha o quê? O segundo fixo. E repare que eu vou traçando o quê? Simultaneamente várias retas em paralelo. Então isso é muito útil também. Eu posso traçar retas paralelas sem a necessidade de rotacionar um papel, por exemplo. Se eu tiver fixado o papel, por exemplo, na mesa, né, com uma régua paralela, eu não preciso ficar rotacionando o papel para traçar retas paralelas para eu poder utilizar a régua paralela. Não, eu posso simplesmente usar o quê? Esquadros. E outra vantagem também do esquadro é que eu posso o quê? Eu posso traçar retas perpendiculares entre si, ou seja, aquelas retas que formam 90 graus. Para isso, eu devo utilizar o mesmo procedimento para as retas paralelas com esse quadro. Só que a minha diferença é o seguinte, ó. Ao invés de ficar deslizando esses quadros sobre esse segundo, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a orientação desses quadros. Reparem aqui. Eu mudei a orientação, consegui traçar o quê? Duas retas perpendiculares que formam 90 graus, né? Então isso não é tão complicado. E eu faço um desafio para vocês para tentarem fazer isso, né? Num rascunho qualquer, só para vocês verificarem, né, que não é tão complicado, ok? Bom, outro instrumento importante é o compasso. E ele é um dos instrumentos mais importantes na elaboração de desenho técnico, porque por incrível que pareça, vocês vão descobrir que o compasso não serve somente para você traçar uma circunferência com raio e diâmetro bem definido, tá? Qual a diferença entre raio e diâmetro de uma circunferência, né? Tem que descobrir, seja curioso, né? Dá uma pesquisada aí para vocês saberem a diferença entre um e o outro. Na aula 02 de desenho geométrico a gente vai voltar a tratar desses temas. Bom, o principal cuidado que a gente tem que ter com o compasso é o alinhamento entre a ponta seca e o grafite, tá? O que seria a ponta seca? A ponta seca é justamente aquela que não é do grafite, né? Aquela mais perigosa, como alguns falam, né? Ela pode perfurar a nossa pele. E essa ponta seca ela deve ser mantida fixa no centro da circunferência, enquanto que a outra ponta que tem o grafite faz o que? O contorno, né? Em volta da ponta seca para gerar a circunferência. Então é importante, pessoal, que haja um alinhamento. Repare, quando eu fecho o meu compasso, a ponta seca tem que estar coincidindo com o grafite. Bom, outro instrumento básico muito útil é o escalímetro. Repare que na lista de materiais a gente colocou isso como opcional, ok? Então, se vocês quiserem comprar, seria útil, porque lá para frente, provavelmente em desenho arquitetônico e outras disciplinas, vocês terão que usar o escalímetro. Então, a gente recomenda, né? Mas por hora, né? Não é tão assim fundamental. E apesar de ele parecer, ele não é e nem deve ser usado como régua, tá? Então, ele só pode ser usado para marcar as dimensões por meio de pontos e leves traços. É usado como uma referência. Então, olha, não use escalímetro como régua. Se você quiser fazer ligação entre pontos e traços, você faz com esquadro ou régua apropriada. Escalímetro não é para isso. Escalímetro é para quê? Para definir escala, como o próprio nome diz. E agora, o que é escala, né? Como que é o escalímetro? Bom, pessoal, o escalímetro é um instrumento fácil de se usar, tá? Parece que é complicado, mas não é tão complicado assim. Por exemplo, no caso da figura abaixo, a gente repara que tem uma certa marcação no escalímetro. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? Marcação de 100. Isso quer dizer que é uma escala de 1 para 100. Ou seja, cada 1 aqui equivale a 100. Como assim? Por exemplo, se eu for fazer um desenho, e nesse desenho eu quiser usar uma escala de redução de 1 para 100, esse 0 a 1 não é 1 centímetro, mas equivale ao quê? A 1 metro, só que reduzido em 100 vezes. Ou seja, se eu pegar 1 metro e dividir em 6 vezes, vai dar o quê? Vai dar o centímetro, né? Que é a mesma coisa. E se realmente você pegar uma outra régua e colocar aqui, vocês vão reparar que dá o quê? Dá como se fosse o quê? 1 centímetro. Então, com isso eu já sei, olha, se eu for fazer o meu desenho usando escalímetro, sempre lembrando que essa numeração do escalímetro equivale a metro, e aqui é a escala de redução, ok? Então, daqui para cá eu tenho 1 metro, numa escala de 1 para 100, numa redução de 100 vezes. Ah, mas isso aqui é muito fácil, professor, é só dividir por 100 para usar uma régua normal. Verdade. Mas repare que no escalímetro eu tenho outras escalas. 1 para 125, 1 para 50, onde a conta já não é tão simples assim. Concordam comigo? Então, olha, do que você ficar fazendo uma conta, pegar, eu quero 2 metros dividir por 125 para ver quanto que dá em centímetros, para eu traçar com uma régua. Se você tiver um escalímetro, eu traço aqui, 2 metros, está direto aqui, ó.
De 0 a 2 já está na escala de redução 1 para 125. Compreenderam? Então, essa é a grande vantagem do uso escalímetro. Eu evito fazer contas. O escalímetro ele já faz a conta por mim. Tá? E o uso dessas escalas são muito importantes, tanto para redução como ampliação. Ou seja, eu posso usar uma escala tanto para aumentar o tamanho do meu desenho como para reduzir. Obviamente, o escalímetro faz o quê? A redução. Agora, tem casos assim, de peças que são muito pequenas e você usa um papel muito grande, a peça fica ali minúscula. É muito ruim porque é ruim de você visualizar os detalhes de uma peça, né? E isso complica. Obviamente, né, no caso do curso técnico de edificações, a maior aplicação vai ser sempre o quê? Voltada para redução, obviamente, né? Mas quando a gente começa a pensar, por exemplo, no projeto de uma fechadura, aquelas peças pequenininhas dentro de uma fechadura, por exemplo, né? Então ali eu preciso fazer uma ampliação. Não faz sentido eu usar o quê? Uma redução, nem uma escala natural, que é a escala o quê? Normal, 1 para 1. O importante é que essas escalas sejam adequadas de forma que eu possa fazer uma fácil leitura, né, do desenho, ok? Bom, como usar a escala de forma apropriada é o próximo tópico da nossa aula, ok? Então, a gente